Agora, como a gente conversou, existe duas formas de fazer seguro, tá? Existe o seguro de baixa, que é quando o pecuarista ele quer proteger de uma baixa, foi isso que a gente falou, e também existe o seguro de alta, que é o racional ao contrário, é quando o pecuarista ele quer acompanhar uma valorização no preço da arroba, tá? Esse caso aqui foi utilizado, o pecuarista utilizou, porque teve uma suspensão também, né? Foi um momento de suspensão de exportação. E aí, o que que aconteceu com o preço da arroba aqui em Cuiabá? Despencou, olha lá. Houve a suspensão da exportação e aí despencou. Esse produtor ele não fez seguro de baixa, não garantiu um preço mínimo e aí despencou. E aqui até destaquei o momento que o pecuarista fez a venda, nos R$ 245 também, isso aqui é com base em Cuiabá, tá? E aí ele fica, o produtor ele entra muito nesse racional. Poxa, será que vale a pena vender a 245? E se eu segurar esse boi por mais tempo? E será que semana que vem a China retorna? Então entra muito questionamento e muitas perguntas que o produtor faz, só que tem que se colocar na ponta do lápis. Quanto que eu vou gastar por segurar esse boi por mais 20 dias, por mais 30 dias? Porque pode ser que a China retorne na semana que vem, pode ser que a China retorne no final do mês, pode ser que a China retorne só daqui a 60 dias. E aí, você vai ficar segurando esse boi por 60 dias, por 40 dias? Quanto isso impacta no resultado, tá? Então, aqui a gente fez um racional para o cliente e ele tomou a decisão de não segurar o boi. Ele tomou uma decisão de vender o boi, mesmo que o preço ele caiu, né? Então, vamos lá. A pergunta que o pecuarista fez para nós aqui, só destacando, tá, pessoal? A pergunta que ele fez assim, pô, vale a pena segurar os animais? Eu sei que o boi tá pronto já. Será que vale a pena eu segurar esse boi por mais 20 dias, aguardando o mercado recuperar? Será que vale a pena? Então a gente começou a avaliar só a questão financeira, tá, pessoal? A gente não levou em consideração aqui os índices, né? Os índices zootécnicos. A gente levou em consideração apenas a questão financeira, a questão quanto que o produtor iria desembolsar, né, por segurar esses animais. E o custo diário aqui que ele estava utilizando era R$ 19. Então, o primeiro estudo que a gente fez, tá, foi assim, pô, eu não vou vender o boi e vou segurar o boi até o mercado recuperar. Então, ele fez um estudo para segurar esses bois por mais 20 dias no confinamento. Então, onde você coloca 800, né, 20 dias, são 825 animais, um custo diário de R$ 19, ou seja, gastaria ali, com base no custo diário, R$ 300 mil. Então, para assegurar esses boi por mais 20 dias, teria que gastar aí, né, um financeiro de R$ 300 mil. Isso só com um custo de diária, beleza? E ainda, né, se ele fosse fazer uma proteção de preço, ou seja, ele vai segurar o animais por 20 dias e ainda ele tem o risco do preço cair mais. Então, se ele fosse fazer mais um seguro de baixa, né, ele iria gastar R$ 379 mil de custo financeiro, só financeiro, beleza? Então, olha só, a gente começou a avaliar custo financeiro, ok? E aí a segunda alternativa, que foi a alternativa que ele escolheu com base em decisão financeira, em gastar menos, porque, poxa, como que eu vou gastar mais se eu não sei se o mercado vai ou não vai recuperar, né? Então, ele tomou a decisão em vender o boi e fazer o seguro de alta. Por quê? Olha que interessante. Ele fazendo o seguro de alta, quando ele vende o boi, se eu vendo o boi, ele não tem mais o custo dentro da propriedade, ok? Então ele olhou assim, poxa, o meu custo da arroba é R$ 240 e eu estou vendendo por 245, estou tendo R$ 5, né? Estou tendo R$ 5 ali de lucro, de lucro na atividade. E esses R$ 5 eu posso direcionar para alguma estratégia ou para alguma operação, né? Então ele falou, poxa, pelo menos se eu vender a termo para o frigorífico a R$ 240, se eu vender nesse valor, eu sei que eu vou ficar pelo menos empatado, né? E quando ele vendeu esse boi, né? Ele vendeu o boi, já correu, já fez o seguro de alta, e ele fez um seguro de alta na B3, que é uma compra de call, né? E acompanhando uma alta acima dos R$ 200, R$ 280, tá? E ele pagou, até depois está aqui, pagou R$ 4,46 para acompanhar uma alta acima dos R$ 280, ou seja, tudo que subir acima dos 280 ele iria participar com base no preço São Paulo, tá?
Então, esse é o seguro de alta que ele fez. E aqui estão a nota de corretagem. Então, ele comprou uma call. Então, ou seja, se ele comprou uma call, ele participa acima daquele strike que era os 280. Acima dos 280, se o boi subisse a 400, 500 reais, ele iria participar. Entendeu? E ele gastou apenas R$ 4,46 para fazer esse seguro. E aqui a nota de corretagem, tá? Ele gastou no total, né, já considerando corretagem e tudo mais, R$ 75.000, né? E aqui eu fiz um comparativo, olha só, o comparativo dos custos, né? Mais uma vez, destaque, não foi, não foi utilizado os índices zootécnicos, a gente sabe que isso também interfere, reflete nos resultados, tá? Mas olha que legal o comparativo que a gente olhou, né? Poxa, quanto que vai me economizar? A preocupação do produtor naquele momento, que estava um momento ruim, pessimista em decorrência da suspensão, era assim, cara, eu preciso economizar. Primeira coisa no momento ruim que o produtor pensa é economizar, eu tenho que cortar custo. Ah, você quer cortar custo? O que pode ser feito então? Se ele não vender os animais e segurar por mais 20 dias, ele iria gastar aproximadamente R$ 379.000, já considerando o custo. Se ele vender o boi e fazer o seguro de alta, ele ia gastar R$ 75.000. Olha que interessante. A economia de R$ 300.000 no produtor rural, pelo simples fato de utilizar o planejamento pecuário, as informações do planejamento pecuário, e avaliar os índices econômicos. Então, os índices econômicos foi o que conduziu ele a tomar essa estratégia de economia para o seu bolso, tá? Beleza? Então, só para destacar aqui, a estratégia que o pecuarista utilizou foi a estratégia de vender o boi para o frigorífico e fazer um seguro de alta caso o preço recuperasse, tá? Bom, agora vamos apresentar esse resultado, tá? O que aconteceu com esse resultado? Como a gente sabe, né? Essas balelas aí de suspensão, volta à China, sai China, papelão na carne, é uma loucura. E aí, quando retorna, né, pessoal? Olha o movimento que se fez, né? Quando retorna-se novamente as importações, os preços estouram. Em 2021 isso aconteceu. Eu acredito que agora para 2022 isso não vai acontecer porque é um cenário diferente. Nós estamos numa virada de ciclo também. Mas olha o que aconteceu, né, com o preço depois que a China sinalizou que iria retornar as compras, né? Subiu loucuramente, que subiu R$ 40 de alta, né? Poxa, aí você fica pensando, o pecuarista fica pensando, meu Deus, vendi meu boi por 245 e o boi subiu para R$ 284, subiu R$ 40, né? Cara, vendi mal, né? Vendi mal. Mas enfim, lembra que nesse caso o pecuarista ele fez um seguro de alta, né? E aí o que aconteceu? O mercado na B3 foi subindo, 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 e chegou um momento que o pecuarista já estava recebendo esses seguros, tá? Vocês podem sair a qualquer momento, exercer o lucro a qualquer momento, tá? Não tem obrigação de levar até o vencimento. E o momento que começou a entregar R$ 28 por arroba, bruto, o pecuarista foi lá, opa, Rafael, quero guardar esses R$ 28 no meu bolso. Foi lá, encerrou a proteção financeira, ou seja, saiu de 280 até R$ 308, R$ 28 de ganho por arroba, tá? Então ele participou da valorização. Foi lá no dia 18, foi no dia 18 do 11, olha que engraçado. Ele contratou o seguro no dia 2 do 11, no dia 18 do 11, ele estava acionando o seguro, recebendo R$ 28 por arroba, né? E recebendo um total na conta dele de R$ 459.000. Olha que interessante, ele gastou 75 e aqui está recebendo R$ 459.000. Mais uma vez, essa é a nota de corretagem do exercício, né? Do recebimento do crédito dele, o quanto que ele recebeu, né? No total por ter feito esse seguro de alta, tá? Então, aqui, como ele teve ganho com a operação financeira, a gente faz o cálculo do valor líquido do seguro de alta, tá? Então, ele recebeu 459, pagou 75.567, e aqui o resultado, né, bruto, descontando 57 mil de imposto de renda, líquido para ele sobrou 326 mil reais, né? E aí aqui a gente começa a olhar o resultado geral líquido, né? A hora que você pega esse 326 mil reais dividido pela quantidade de arrobas, tá, pessoal? Isso dá um resultado líquido só da operação financeira de R$ 19, R$ 20 por arroba. Você pega resultado por boi, R$ 396 líquido por boi. Ele ganhou com essa alta do boi, entendeu? Então, aqui, ó, o preço de venda final
é o quê? A venda que ele fez para o frigorífico, 245, mais os 19,80. Então, um preço de venda de R$ 264. Lucro por arroba de R$ 24,80, tá? E aí o lucro geral por boi de R$ 496, tá bom? Então veja bem, poxa, por mais que ele vendeu lá na baixa, ele fez o seguro de alta, o mercado recuperou e ele retornou e melhorou ali a sua margem, tá? E agora, aí vocês devem perguntar, nossa, Rafael, mas se ele não tivesse vendido, vocês devem estar pensando assim, poxa, se ele não tivesse vendido, ele ia ganhar muito mais. Então eu fiz aqui algumas simulações, né? Fiz algumas projeções do que seria aproximadamente o resultado dele. Bom, o custo inicial, tá, pessoal? Aqui, ó, o custo inicial aqui, deixa eu dar um zoom, de R$ 240, ele é inicial para as duas modalidades, né? Deixa eu reduzir um zoom aqui, tecnologia. Então, não vender o boi e segurar o boi, até aquele momento até dia 2/11, o custo era o mesmo, né? O custo era o mesmo, de R$ 240. Só que a gente começa a olhar o custo adicional. Se fosse segurar o boi, né, por mais 20 dias, ele teria aquele custo adicional por mais de 379 e no não vender o boi de 75. Então, o custo final ali entre as duas seria, se ele não vendesse o boi, seria 263, e como ele vendeu o boi e só fez o seguro de alta, ele só adicionou o custo da operação, que ficou, antes era 244, adicionou os R$ 4 e ficou 244,58. Beleza? Então, a gente está olhando aqui os custos. E aqui, a gente fez duas. Deixa eu dar um zoom novamente para recuperar aqui. E aqui a gente fez duas simulações. Por quê? Poxa, a primeira simulação que a gente fez se o preço subisse R$ 5, qual que seria o resultado da estratégia 1, né? E qual que seria o resultado da estratégia número 2? Então, se o preço saísse de 245, né? E fosse para 250, na estratégia 1, ele levaria o quê? Um prejuízo de 214 mil. Por quê? O preço não melhorou e ele segurou o boi, teve o custo por segurar o boi, beleza? Seria esse o resultado negativo dele. Na estratégia 2, o preço dele é o 264, que é o 245, que ele vendeu para o frigorífico, mais os 19, 264. Ou seja, a estratégia 1 não teria eficiência se o boi subisse, né, R$ 5. Ou seja, a decisão que o pecuarista tomou foi assertiva, entendeu? Foi positiva de ter vendido o boi, se fosse o cenário de R$ 5. Aí agora o segundo cenário é o preço da arroba subindo R$ 40. Pô, R$ 40 é 15% de alta. E olha que engraçado, mesmo o preço da arroba subindo R$ 40, saiu de 245, foi para 284, olha o resultado. Ou seja, o boi subindo R$ 40, a estratégia 1 ganharia 12 mil a mais só. 12 mil a mais, olhando só, comparando o resultado financeiro, tá? Então, poxa, eu vou ficar segurando o boi, né, por mais 20 dias, todo o trabalho, todo o risco, para chegar lá na frente e ganhar só 12 mil a mais? Será que isso vale a pena? Ou seja, então, algumas avaliações que a gente faz, quando ocorrem esses movimentos de queda, né, o pecuarista decide, não, eu vou segurar o boi por mais tempo, segurar o boi por mais tempo, vou segurar ele por mais tempo. As avaliações que eu vejo que acima de 8 dias, dependendo do custo da arroba produzida, dependendo do sistema do manejo, não é viável, tá? Tem que ter uma alta muito significativa. A gente está falando aqui de uma alta de 15%, R$ 40, e ainda não sinalizou assim, muita eficiência. Poxa, você imagina, em 20 dias subir R$ 40, a estratégia ainda não, a estratégia 1 não foi eficiente, então a gente faz essas avaliações, tá? Então, esse é o resultado do seguro de alta, tá, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui, a gente falou de um seguro de baixa, um seguro de alta. Todo esse material está disponível aqui, tá? Na nossa página de artigos. Então, a gente contribui, está compartilhando. Aqui nós temos também a parte de soja, milho, tem todos os estudos, a gente vai continuar compartilhando.